Olá, seja muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2023. A gente já está chegando aqui com os principais destaques do mercado financeiro, repercutidos aqui com o nosso time. Comecinho de semana, mas não com pouca notícia, muita coisa acontecendo. A gente trazendo aqui mais uma crítica do presidente Lula ao Banco Central, a atuação do Banco Central, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assim como tem feito nos últimos dias, nas últimas entrevistas. O presidente Lula tem falado a respeito da atuação da autoridade monetária, principalmente por conta da elevação ou da manutenção dos juros naquele patamar de 13,75%. Inclusive, a última fala do presidente Lula, ele disse aí que é vergonhosa a explicação que o Banco Central deu para a manutenção do juro nesse patamar, falando ainda que se ele é o presidente, por que ele não pode falar essas coisas? Se ele foi eleito, por que é que Lula não pode cobrar ou criticar a atuação do Banco Central? A gente vê essa movimentação no mercado financeiro, a gente vê a movimentação na curva de juros logo depois de ser ditas essas palavras, de serem ditas essas palavras pelo presidente Lula. Desde da semana passada a gente já vê a curva empinando um pouquinho, subindo os juros mais longos, os juros futuros aqui no Brasil, chegando praticamente nessa segunda-feira aos 14%, em algumas datas ali subindo praticamente 1%, e isso acaba trazendo movimentações para não só o mercado de juros, mas também para as empresas, muitas delas que acabam tendo uma sensibilidade maior aos juros. E claro, se não bastasse o ambiente doméstico, todas essas críticas, essas questões que estão movimentando o cenário doméstico, a gente ainda tem o cenário internacional, que ainda está repercutindo desde a semana passada, com a sinalização do Federal Reserve de aumentar ainda mais a taxa de juros. E aí na sexta-feira tivemos o payroll com mais de 500 mil vagas de emprego criadas lá nos Estados Unidos. Janet Yellen diz o seguinte: não há recessão. Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, diz que não há recessão quando o desemprego é o mais baixo em 53 anos. Aí mostrando que essa pujança da economia americana pode não significar que vá entrar em algum tipo de recessão. Porém, os analistas, os economistas têm ficado muito de olho aberto para os sinais de recessão, sinais de desaceleração da economia, e não apenas a questão do emprego, como bem comentamos na semana passada. É justamente isso que vamos seguir falando nessa semana também aqui com o nosso time, com Alan Gani e com Alexandre Cabral. Ambos já estão preparados aqui para bater esse papo. Remotamente Alan Gani, presencialmente Alexandre Cabral. Muito boa tarde, Gani. Tudo em ordem por aí? Olha, muito boa tarde. Eu estou remoto hoje porque eu tive alguma intoxicação alimentar ou alguma virose, né? Então achei mais prudente não ir ao estúdio. Estou com uma febre baixa, muito enjoo, né? Mas firme e forte aqui para fazer um excelente programa aí com vocês. Melhor. E uma pergunta: esse teu enjoo, diga. Você comeu gás hélio? Não. Que voz é essa? A voz mudou? É a voz do ponto. Você vê, é só no ponto. É só pra nós dois isso? Só pra nós dois. Então tá. Que eu falei, o cara tá com voz de mais velho, maluco. Infelizmente, pra quem tá nos assistindo em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, tá normal. Porque tá uma coisa sensacional a sua voz no ponto aqui. Meu irmão, enlouquecedor. Tá, você sabe aquele gás hélio que o pessoal chupa e começa a falar? Tá igualzinho, mano. O mais engraçado... Cabral, tenta gravar aí Putz, eu não sei como fazer isso. O mais engraçado é que quando você começou a falar, eu achei que o Cabral ia se
voltar às risadas ia, com certeza, já sair do programa, porque a hora que você começou a falar, começou a dar boa tarde, eu falei, puxa, o Cabral não vai aguentar. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, beleza, meu povo? Tudo em ordem. Beleza, sem voz de Gazélio, tranquilo. Mas tá igualzinho, maluco. Nós estamos com a voz normal aqui. Ô, pessoal, seguinte, a gente começa falando sobre mais uma crítica, mais uma queda de braço, não sei se a gente pode falar assim, do presidente Lula com o Banco Central, falando aí sobre esse juro elevado, comentando que na época em que foi presidente, nos 2 primeiros mandatos, não tinha essa situação aí, que tinha reunião do governo com, inclusive citou, né, José Alencar, falando que ele criticava bastante o juro também, e que essa questão aí com o Banco Central Independente, ele achou que esse problema de juro alto seria resolvido, e disse que o problema não está no BC Independente, mas sim na cultura de um juro alto. Vamos por partes, então. Brasil tem cultura de juro alto ou o Brasil necessita de um juro alto por conta das circunstâncias? Gani, começa contigo. Então, o Brasil tem uma cultura de excesso de gasto público, de alto endividamento público, de não fazer a devida lição de casa do lado inflacionário, de uma inflação historicamente alta, e por conta disso, os juros do governo, ele é alto. Quer dizer, o juro, como eu sempre digo, ele é uma resultante. Ele tem um preço de equilíbrio, ele é o preço do dinheiro. O preço do dinheiro no Brasil, historicamente, é alto por essas razões que eu acabei de mencionar. Então, para fazer com que esses juros diminua, o Estado tem que ser mais eficiente no controle de gastos públicos, a gente tem que ter um comprometimento de fato com a inflação, aí sim a gente começa a reduzir esses juros do governo. E os juros lá na ponta, né? Crédito pessoa física, pessoa jurídica, em grande parte ele também é alto por conta desse juro elevado do governo. Na base já está alto, isso eleva. Se a Selic é alta, todas as taxas de juros acabam se elevando. E aí é claro que também lá na ponta tem um mercado que ainda é dominado por poucos bancos, né, muito oligopolizado, custos operacionais muito elevados, impostos, tudo isso, né? Mas a grande questão aí, os juros é muito alto no Brasil por conta de um fiscal ruim, de um Estado historicamente gastador e essa tolerância com a inflação. E você, Cabral, como concordo vê essa situação? Eu acho que o nosso fiscal, quer dizer, o principal é tenso, né? Mas quando você está com a inflação controlada, os juros continuam altos. Porque ele continua alto, o fiscal na veia. O governo com uma necessidade enlouquecedora de se financiar via mercado financeiro para sobreviver, para fechar o mês. Como tem isso, o mercado sabe fazer conta, pede prêmio. Então, mesmo com inflação controlada, como a gente está controlando, porque o Banco Central não está reduzindo a taxa. É que Roberto Campos é malvadão, ele quer que a economia se ferre, que ele saia do Banco Central com a economia em recessão? Não. É que ele não tem a menor ideia do que vai acontecer do fiscal para frente. Imagina o seguinte, você ganha 100, aí começou a gastar 90, 95, 98, 110, 120, 130, aí você entrou no cheque especial. O Brasil entra no cheque especial dependendo de quanto gastar no fiscal. Quem vai te emprestar sabe fazer conta, pede prêmio. Então, além da inflação, o fiscal, para mim, assim, é na veia para esses juros não cair de forma forte. Devido à dependência grande que nós temos de dinheiro dos outros. Os outros podem ser nós, pessoa física, dinheiro de terceiros. Se fosse colocar aí um peso, né, para a formação da taxa de juros entre inflação e fiscal, estou com o Cabral. Fiscal é o que... de 2 anos para frente, fiscal é quase puro, né? Porque a gente não tem como debater tanta inflação para 2026. Não vai. Não inventa, 2025, não vamos debater. Não temos esse poder de influência de reunião do cupom para juros de 25. Mas até porque, o Cabral, você comentou, né, 25, 26, aí também já não é mais Campos Neto, né?
Mas que eu digo o seguinte... Como que o mercado precifica e teme, né, tudo isso que está acontecendo, sendo que, teoricamente, Campos Neto é até 24. Depois disso já muda a autoridade monetária e também não tem muito como prever o que vai ser. Vai ser mais alinhado ao governo? Vai. Só que o que vai colocar ali, Então, né? para piorar, com esses discursos de Lula, o pessoal vai começar a botar prêmio, já tinha o fiscal, Maior um ainda. pouquinho de inflação, o prêmio, quem será o novo presidente do BC. Olha que loucura isso. Então Olha que estressa loucura. mais ainda o cenário. Estressa mais ainda o cenário, a curva empina, né? Vamos ver o leilão de amanhã, quanto vai ter de juros reais da economia. Que amanhã é leilão daquele IPCA, né? Então, quanto acima do IPCA vão pedir. Semana passada estava 6,20, 6,30. Vamos ver se bate 6,20. Aquele leilão de quinta foi horroroso. Será que vem horroroso de novo, de amanhã? Se eles Você fizerem falou? a mesma coisa agora, eles devem estar... Agora não, eles devem estar voltando ao almoço. Tesouro, pode almoçar, tranquilo. Tem umas 3 horas de boa, Eles almoço, assistem a assiste aqui gente, o marketing, sei lá, tá aí em Brasília, fica dando volta no shopping. Quando der, depois do ajuste, umas 5 horas, liga para as mesas. Pergunta o que eles acham do leilão de amanhã, Bate um se vai papo. ter demanda ou não. Mas 5 da tarde. Ligar antes é besteira também. Liga umas 5. Entendeu? Quer que eu passe a lista do Giga pro Tesouro? Ele deve ter, né? Deve Ele que ter. divulga. Deve ter. É todo mundo de carreira lá, né, Cabral? A agendinha tá atualizada. Agora, o Filipão, olha só, né? O Banco Central ele é independente, né? Mas isso não impede que a próxima diretoria, o próximo presidente, seja indicado pelo presidente Lula e esteja mais alinhado às ideias dele. Talvez não, talvez ele indique um nome e, de repente, essa pessoa começa a agir de uma maneira mais racional, né? O que está ali nos livros de economia. Mas, quer dizer, essa independência, ela tem essa limitação porque o presidente da República pode indicar, né, o presidente e pode ser mais alinhado a ele. Porque, agora a nossa discussão esse cara só vai ser, essa pessoa, né? Só vai ser indicada lá para setembro de 24, agosto de 24 vai começar um debate de vários nomes. Agora é especulação pura, que a pessoa só vai assumir em janeiro de 25. Então, setembro, outubro de 24. Aí Lula vem com esse discurso vida doida, a curva vai desempinar quando? Nunca. Nunca. Ele não entende que é pior para ele mesmo, que a dívida dele mesmo aumenta. Exatamente, que ele vai ter Cabral, déficit. exatamente. Ele não entende que volta. Ele pensa, eu vou dar um soco nele e não vai ter reação. Eu vou dar uma banda aí no Gani, o Gani não vai me bater de volta. Aí quando eu viro o Gani no meio das minhas costas, eu não entendo isso, maluco. É sério que passa na cachola. Eu juro que eu não entendo. É contra o cara do BC, é contra juros altos. Fala, vamos tentar fazer reforma para estruturalmente tentar baixar juros. Não, o cara pegou o comunicado. A ata sai amanhã. Pegou o comunicado e meteu o sarrafo. Tá de brincadeira. Ele e Glaze, né? Doido. Só falta a Glaze também. Glaze gosta de falar pelo Twitter. E ela não estava no BNDES, eu não vi. Não, e é um documento técnico. Eu nem sei se eles têm competência para ler aquele documento, fazer as devidas críticas. Não é fácil ler a ata do Copom. Para a gente aqui que trabalha com isso, a gente está acostumado, mas não é a gente vez em quando debate vírgula. A vírgula. O que será que ele está dizendo isso ou aquilo dentro da vírgula? E a gente que já leu mais de 200 comunicados desse, ata. Imagina que não está na área, mano. Mas deixa eu tirar uma dúvida agora com vocês. A gente comentou aqui, inclusive o mercado criticando, muitos atores do mercado criticando o Banco Central quando jogou os juros para 2, né? Muito baixo, insustentável, não chegando a falar irresponsável, mas algumas pessoas até disseram irresponsável. Agora, a gente fala também que está num nível bastante elevado. Muita gente do mercado faz críticas a esse juro por estar muito elevado, que não necessariamente precisava, mas que sim é uma reação a todo o cenário fiscal que está dado e está posto aqui no Brasil. A minha pergunta para vocês é o seguinte: o tom, o teor, a forma da crítica importa também? Porque o mercado critica
bastante o Banco Central em alguns momentos, em determinados momentos. Agora o presidente critica e torna uma coisa muito grande, muito, talvez, maior do que realmente fosse. Cabral, você acha que isso faz diferença também? É tudo como fala. Porra, Felipe é o mala do caceta. Puta que ele esparola. Quem botou isso pra trabalhar comigo? Poxa, aí, Felipe, às vezes a gente tem umas ideias que não concorda, o clima fica meio chato, não sei o quê. É tudo como fala. O mercado fala, pode ter exagerado a 13,75, não chegou tão grande, olha esses números, ele podia ter parado antes. O outro fala, essa porra aí, mano, tá tudo errado, o cara tá doidão, tá maluco. O PIB vai cair por tua causa, ô maluco, derruba essa droga. É tudo como fala. Literalmente é tudo como fala. Eu não teria levado a 375, já falei isso várias vezes, mas já que ele levou, deixa, não tem por que cair. Até ter uma estrutura para queda. Entendeu? Então é literalmente como fala e quem fala. Não é quem está falando, né, Cabral, Felipe ou Gani. É o principal homem do país. Que está falando mal de um cara que trabalha na equipe dele, que não foi escolhido por ele, porque é independente, mas que vai mudar o resultado dele. Então, dependendo do que ele fala, ele se ferra ele mesmo. Isso que eu não entendo. Na boa, eu tô meio doido. Então, acho que eu que tô errado. Gani. Não, exatamente, né? Não é uma discussão também se os juros deveria ser, o Selic deveria ser 12, se deveria ser 11,5, 12,5, 13, né? Ele não está colocando dessa forma. Ele está simplesmente questionando a autonomia do Banco Central e passando uma ideia de que os juros é uma decisão administrativa tomada na caneta, que basta uma boa vontade do Roberto Campos Neto e de toda a diretoria do Copom, e que os juros aqui seria de 3%, não traria nenhum problema inflacionário, e aí isso geraria um crescimento econômico. Quer dizer, o Lula não está entendendo aí da aula 1 de economia, né? Os juros não se sustentam nesse patamar, né? Não dá, mesmo no governo Dilma, quando pela primeira vez o Selic chegou para menos de 2 dígitos, batendo, se eu não me engano, 7,5 ou 7,25, né? Era a primeira vez, aquilo era muito histórico, não se sustentou. O Banco Central fez a redução e depois veio o quê? Veio a inflação novamente, o fiscal piorou. O que ele teve que fazer? Jogar o Selic a 14,25 no governo Dilma. E ficou lá no 14,25 por um bom tempo. Então, não é que assim, o Campos Neto ele tem mau coração, ele quer prejudicar o governo, nada disso. E a maneira que você faz a crítica, ela é muito importante. Comunicação importa muito, né? E quem está sendo prejudicado? O próprio Lula, porque tudo isso vai voltar contra ele, os juros lá em cima, dólar sobe, tudo vai contra ele. E o pior, né? Agora, então, fica com esse embate com o Banco Central, aí que o Campos Neto, dado que não tem uma crítica cordial, o que ele vai fazer? Ele pode endurecer ainda mais o tom na ata, né? Criticando acho que ele não vai levar nada para o lado pessoal, nada disso, mas ele se sente mais à vontade para também endurecer ainda mais o tom na ata do Copom, e que ele tem razão, né? E que ele tem razão, o grande problema hoje é o fiscal, né? O Gani Cabral, o Edson Luiz, ele citou aqui uma questão, inclusive até nos jornais no fim de semana foi dado aí como um dos principais motivos, né, para uma elevação de tom até do presidente Lula contra Banco Central, especificamente Campos Neto, justamente o fato do Campos Neto, sim, ser o presidente do Banco Central, sim, o Banco Central é independente, mas ele está mais alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E até mesmo aquela foto dele estar ainda no grupo de ministros do Bolsonaro poderia ter trazido ali um desgaste ou até mesmo uma quebra de confiança do governo atual. É para tanto? Uma atitude como essa? É para tanto imaginar que talvez, e aí é uma completa ilação, né, que o Banco Central estaria atuando contra o Brasil?
Peraí que eu vou no dicionário. Ilação. Professor Alexandre Cabral não sabe que é uma Ação ilação. de inferir, de concluir, inferência de um hipótese. ato. Tá. Agora que Então, você sabe que é uma ilação. Vai, Gani. Gani, manda ver. Não, o Banco Central é um instrumento de Estado, é um órgão de Estado. É isso que ele não entendeu, né? A missão do Banco Central, em qualquer banco central do mundo, está escrito lá, defender o valor da moeda, ou seja, controlar a inflação. Isso aqui no Brasil ou em qualquer país sério. Então ele pode espernear do jeito que ele quiser. E detalhe, esse aumento de taxa de juros, entendeu? Começou foi muito forte durante todo o ano de 2022. Né? Então vai ser a favor do Bolsonaro? Não, mas começou no governo Bolsonaro esse ajuste. E quando o Banco Central jogou o Selic lá embaixo e gerou inflação, quem também teve que lidar com uma inflação mais alta foi o próprio Bolsonaro também. Né? Por quê? Porque a inflação estava lá alta e a gente sabe que a inflação tira voto. Né? Então não se sustenta essa fala dele, né? Não se sustenta, porque quando o Banco Central jogou o Selic a 2, gerou a inflação que o próprio governo e o próprio Banco Central, é claro, teve que lidar, e depois não se sustentou porque o ajuste lá para cima de 13 foi feito ainda no governo Bolsonaro, né? Então o que o Lula tem que fazer é esquecer um pouco o Banco Central e cuidar da equipe econômica dele e pensar numa reforma administrativa, por exemplo. E aí, Cabral, o que você imagina sobre essas ilações? Ah, maluco. Primeiro, diz que ele tá com ciúmes porque o Roberto Campos Neto ainda tá no grupo de WhatsApp de ex-ministros, né? É, sério. Eu li isso em algum lugar hoje, não sei se foi o Globo ou na Folha. Tem até a foto. Paulo Guedes digitou, aí tá lá em cima, Campos Neto. É sério, eu não vi a foto, sério. não. Tá eu li jornais. no Globo ou na Folha de hoje. Não foi um dos dois eu li de hoje, porque eu não li o Estadão, foi nem o Valor, foi o Globo ou Folha. Falando que ele tá rolando ciúmes, que ele ainda tá no grupo e ele pode estar querendo prejudicar a favor do outro governo. Ah, lavar a louça, maluco. Pelo amor de Deus, o cara vai queimar a vida dele inteira, a história dele inteira por causa de Bolsonaro? Não vai. Eu tenho certeza que ele não é tão Bolsonaro assim na vida para fazer isso. O cara vai fazer o trabalho dele independente, depois que ele vai ganhar de milhões de reais, dando consultorias, tendo asset, etc., é muito mais do que ideal político, rapaz. Então o cara tá fazendo o trabalho independente, sempre fez. Lembra aqui, ó, cadê aí, Gani? Lembra aqui que precatórios, Daniel Isso tava aqui, eu brincava de jogar pra ele uma bomba pra outra, ele metendo sarrafo em Paulo Guedes. Batata quente, me lembro. Lembra o Cabral, disso? Lembro disso. Não, você leu aqui o meu pensamento. Eu ia falar exatamente isso, que o Campos Neto fazia críticas abertamente ao governo federal, nos precatórios. Cuidem do fiscal, vocês não estão cuidando do fiscal. Governo federal, Ministério da Economia, que era o Guedes, né? E o Bolsonaro. Tinha esse embate. Né? Então o Lula está com mania de perseguição aí. É um mantra, né? Fiscal, fiscal, fiscal. Esse mantra aí do Banco Central tá um bom tempo já. Pois é. Não, Filipão, sabe o que eu queria um dia? Que todo mundo que defende essas ideias malucas, o triste disso é que a população vai pagar o preço. Fala, vem cá, façam um experimento que vocês queiram. Vão lá, vocês têm carta branca, né? Para vocês botarem essas ideias malucas em prática, né? Eu não dou, acho que 1 ano para isso daqui, sei lá, virar Bangladesh, né? Bangladesh. Bangladesh é um país pobre, nada contra a população de Bangladesh. Sim. Fala. Imaginei que fosse. Depois lembra de eu falar já que falou em Bangladesh, quando eu morrer esse assunto, de eu falar do Vietnã. Tá. Umas coisas muito doidas que minha esposa contou. Vou colocar na pauta aqui, falar de Vietnã. Não, mas o Rubão perguntou aqui, para quanto deveria cair a Selic para que a economia real comece a sentir os efeitos? Ele falou que na cabeça dele, para 12 não muda muito, de 13,75 para 12 não muda muito. Tem uma conta do próprio Banco Central, que quer dizer, o mercado todo faz, que é os juros estruturais, né?
que é os juros, que é o divisor de águas entre você parar de investir em mercado financeiro e investir no mundo real. Esses juros estruturais são na casa de 4, 4,5 reais. Então quer dizer que se nossa inflação hoje está por volta de 6, conta aproximada, algo entre 10% a 11% ao ano deveria ser a meta Selic, se a gente não tivesse problema de fiscal. Esse número é do próprio BC, tá? Esse é 4, 4,5, que chamam de juros estruturais. E só para complementar aí o comentário do Cabral, geralmente a política monetária, para começar a fazer efeito no mundo real, né, para as empresas, no supermercado, enfim, demora aí de 7 a 9 meses, né? Tem uns estudos aí em economia que mostram isso. Então, quer dizer, esse 13,75 de agora continua tendo efeito para 9 meses à frente, né? Esse 13,75 já está o quê? 5, 6 meses? Acho que foi desde agosto, sim, né, do ano passado. Agosto 8, eu 4, acho que sim. Quase 6 meses. E já tem estudo do próprio BC que ele estava acreditando que o efeito ia começar a fazer na veia de 12 a 15 meses. Tanto que ele está falando 6 trimestres, né? 6 trimestres dá 1 ano e meio. Então, e aí entra num assunto, página 2 aqui, na sequência desse tema que a gente está falando, sobre presidente Lula e Banco Central, porque o Focus de hoje está com a perspectiva de que o juro vai cair, né? Vai ser cortado ainda nesse ano. E pelos economistas que a gente tem ouvido aqui, pelas pessoas com quem a gente tem conversado, é interessante ver que praticamente a maioria das pessoas com quem a gente conversa não acredita que vai ter corte nesse ano, mas o Focus mostra que talvez tenha corte esse ano. Tá ficando cada vez mais difícil e, é claro, cada dia que passa parece que fica mais, e com essa escalada, né, de críticas e tudo mais, fica mais difícil cortar juros ainda nesse ano? Eu acho que está ficando mais difícil prever. Não é que tá mais difícil tentar ter uma noção do que vai ser a realidade para frente. Se a gente tiver uma fotografia atual desse discurso maluco, pode ser ruim para o fiscal, esquece cair juros. Se esse discurso maluco não refletir em Fernando Haddad, ficar só para a plateia, só para a multidão, ei, maluco, sou doidão mesmo, mas na hora do vamos ver o Haddad não executa tanto essa doideira, nós temos chance de queda de juros. Então vai ver o que é plateia, o que vai contagiar Haddad e Tebet, entendeu? Nessa história toda. Por enquanto o contágio não está muito grande. Haddad toda hora fala de fiscal. E aí, Haddad, beleza? Foi à praia? Fui eu e o fiscal. Quem? Não, é outra coisa. Ele agora só fala de fiscal, virou brother da palavra fiscal. Então tem que saber o quanto isso contagia os ministérios, né? Foi ele, o fiscal e o arcabouço, né? Foram os três. E a reforma tributária, foi todo mundo. Pois é. Ô, Gani, a Tebet até deu uma entrevista no fim de semana falando disso, né? Que reforma, ela e o Haddad estão... É interessante até a expressão que ela usou. Ela falou, para surpresa dela, eles estão bastante alinhados e muito parceiros. Os dois ministros, né, da Fazenda e do Desenvolvimento, o Haddad e a Tebet, e a ideia é essa mesmo, é reforma tributária, colocar para tramitar e novo arcabouço fiscal. Então, foi o que o Cabral falou, parece que a parte técnica do governo está bastante centrada e alinhada em fazer acontecer isso, né? Pois é, o que eu acho que gera essa dúvida no mercado, né, é o quanto essa visão um pouco mais técnica, que eu acho que o Haddad e a Simone Tebet já entenderam o jogo, que se você fizer um discurso contra a responsabilidade fiscal, contra a independência do Banco Central, isso vai recair sobre eles mesmos. Eles vão ter que lidar com o problema que eles criaram por uma comunicação ruim. O que eu acho que gera dúvida no mercado é em relação a essa outra ala do governo Lula, aonde tem o próprio presidente, né, e outros ministros. A Gleisi, que é a chefe do partido. A Gleisi, exatamente. A chefe do partido. E aí,
Então, o quanto que eles vão interferir. Então, e aí, vai prevalecer o quê no final das contas? Vai prevalecer um discurso mais pé no chão aí da Simone Tebet, do Haddad, ou esse discurso do Lula? E nessa incerteza, o que o mercado faz? Preço. Né? Uma dúvida que eu tenho aqui, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês comentaram aqui sobre esse discurso mais alinhado, mais até mesmo acenando para o mercado da Tebet e do Haddad, que eles já teriam percebido que precisa fazer as coisas, entre aspas, Bom ali do senso, jeito certo certeza. para que o Brasil funcione, vá para frente e tudo mais. Isso seria alguma relação com 2026, até mesmo por eles serem muito candidatos, né? Muito candidatos, talvez não, mas eles serem muito próximos, né, a serem candidatos em 2026. A Tebet já foi, o Haddad foi com o Bolsonaro quando o Lula estava indisponível para concorrer à eleição. Então, isso tem a ver com minha biografia, minha forma de administrar, isso no caso de Haddad e de Tebet. Não posso ter bola nas costas no meu ministério, não posso fazer algum tipo de movimento muito brusco e que prejudique o meu nome nesse ministério, já pensando lá na frente. Para mim, 100%. Para mim, 100%. Tal. Então, a minha esperança que eu tinha um pouco em Haddad quando foi eleito é olhar 26. Para mim, 100% é isso. Porque se ele não estiver olhando 26, vier com discurso maluco, a economia no andar, acabou, não vai ser reeleito, não vai ser eleito. Então, eu acho que a minha pequena esperança nele é isso, é tentar fazer algo bonito para 26 mostrar números, que não adianta mostrar ideal, tem que mostrar número lá, 3 é maior do que 2, acabou a conversa. Como 4 é maior do que os outros 2 juntos. Então, eu acho que ele tem que vir para mostrar número na eleição de 26. Então, a minha esperança é essa. O problema é como a gente organiza. Nós 3 estamos concordando, né? O quanto o PT antigo vai deixar. O PT tradicional, os principais homens do PT vão deixar esse discurso virar prática. E tem já, eu vejo aí, em tese, 4 presidenciáveis, né? Você pode ter o Lula tentando se reeleger, mas acho difícil pela idade. Você tem o Haddad, que já foi, como você bem lembrou, Felipe, que está num ministério que é vitrine. Tem a Simone Tebet, que fez uma boa eleição ali, né? Conseguiu pegar alguns votos, tanto da esquerda quanto da direita. E, por final, você tem também a Janja. Né? A Janja. Eu acho que não descarto a hipótese. Gani? Corre por fora a Janja. O Lula emplacar o nome da Janja. Eu acho que corre por fora, já ouvi isso daí de bastante gente. Então, eu não duvido de termos a Janja, né, para concorrendo à eleição presidencial. Está tendo muito destaque. Eu já escutei essa história também, sabia? Já escutei, mas não sei. Eu não tenho opinião. Mas já escutei. Mas eu tô fazendo uma ilação, viu, Cabral? Mas eu não descarto essa hipótese. Você não riu, Cabral, da piada, pô? Não. Ele não estava prestando, estava olhando para. Tava olhando pro chat aqui. Eu falei, eu tô fazendo uma ilação, a palavra que você gostou. Maneiro. Eu vou mudar o nome dos cachorros lá. Um vai ser ilação. Ilação é macho ou fêmea? Como assim, macho ou fêmea? É porque é pra botar o nome do cachorro, né? Substantivo feminino. A ilação. A ilação. Então, Lua vai passar a ser ilação. Você faz uma ilação, você não faz ilação. Então tá bom. Eu sou burrão pra isso, por isso que eu pedi ajuda. Então, a Lua vai passar a ser ilação a partir de hoje. Minhas filhas não vão entender nada. Falei, assiste o marketing em vez de estar estudando na escola. Ainda vão tomar esporro. Ao invés de ficar estudando pra escola. Vai pra escola estudar, assiste o marketing pra aprender o que é ilação. Boa. Aqui a gente fala de Banco Central, de gramática, do que quiser. O Cássio falou, Cabral, que é ilacão se tirar o cedilha do C. Nossa, eu só não levanto ele. Eu vou botar ali 300 segundos de mudo. Vira o ilacão. Cadê? Não, faz isso. Ô, Felipão, esse tem...
Sensacional. Não, esse tem pedigree, entendeu? Para trabalhar no marketing. Por falar em Lacan, esse tem pedigree para trabalhar no marketing. Certeza, certeza. Seguinte, o Ricardo Hermoso, olha só, IPCA 2029 mais 6,40, maior taxa. O que vocês acham? A gente está vendo esse juro aí cada vez mais, esse prêmio, na verdade, cada vez mais alto, né? Nos últimos tempos, tá... Ô, Gani, eu sei que a gente sempre fala disso, mas abre cada oportunidade, cada vez que a gente debate alguma queda de braço entre governo e Banco Central e com o amigo fiscal ali dos ministros, que eu vou te falar, né? Pois é, esse número aí que você trouxe, né, do IPCA 2029, é reflexo de tudo isso que a gente falou, né? De todos esses discursos desencontrados, dessa ideia de atacar a independência do Banco Central, de não ter um compromisso fiscal mais forte por parte do presidente, enfim. Então, tudo isso acaba sendo um reflexo, tá aí, o reflexo é o juro mais alto, é a resultante, né? Então, se o discurso for mais pé no chão, for mais responsável do ponto de vista fiscal, essas taxas tendem a recuar. Então, o investidor, né, agradece. Cabralzito. Eu tô vendo com um cara agora aqui da Renascença quanto tava as GBI Seixas e quanto estão agora. Nós esperar ele responder, a gente fala. Mas aquele papo, fazer o famoso médio, né? Porque de cada manhã tá pior de novo. E depois vai estar pior de novo. O que é difícil nesse cenário, rapidinho, Filipão, o que é difícil é você, para investir em ações fica difícil, porque, pô, tá dando 6,40 real de juros, de maneira composta, acumulando. Vê lá em quanto tempo você não dobra aí teu patrimônio. Né? E antes que alguém fique de alguma palhaçada, em julho do ano passado, no caminhoneiro, taxista, mamãe viu a uva, a caixa, essa droga bateu tudo 6,5. Pra dizer que o mercado não gosta de Lula. Antes de palhaçada, volta só 6 meses, só lá, vai lá. Tesouro Local Público, ó. Põe assim no Google. Tesouro Direto Taxas. Aí vai abrir uma página. Aí nesse abrir a página vai vir assim, série histórica. Aí na série histórica vai estar 23. O que você faz? Marca 22. Aí vai, pá, ele vai marcar 22. Aí lá no 22 você pode baixar o NTNB ou NTNB principal. Dá 2 cliques e vai abrir um Excel. Aí você confirma. Aí abre o Excel no pé da página. Aí você abre e vai dizer, puf, provavelmente ele vai pedir para você habilitar. Aí você aperta lá em cima, habilitar Excel. Aí habilitar Excel, vai nas abas ali e pega julho do ano passado para ver se não bateu 6,5. Por quê? Por causa de todos esses vales. Então o mercado não tá nem se é Lula, Bolsonaro, é bolos. Ele quer ter noção de saber fazer conta e entender o que tá pra frente, mano. Tá nem aí não, ele tá, né? Tá. Tanto é que ele cobrou taxa quando o Bolsonaro e Paulo Guedes resolveram dar uma de gastão. Pronto, botaram 6,5 de juros, mano. Juros como tá agora. Na verdade é maior do que como tá agora. Só isso, só fica a dica antes de alguém no chat começar a encher o saco. Pronto. Ô Gani, sobre a sua ilação... maluco. O Ferreira... Será que ele tá fazendo inalação devido à ilação, mano? Inalação. O Cabral entrou na onda. Eu gosto quando o Cabral entra na onda. Ele gostou da piada, ele adorou. Eu nunca não tenho nenhuma tatuagem, eu vou fazer assim, ilação. Ele adorou o ilacão. Conjecturas. Falando em ilações e conjecturas, Ogani, você sugeriu o nome de Janja Lula da Silva, né, esposa do presidente Lula. Aí o Ferreira já falou assim, Janja e Michele em 2026. Imagina só como que... eleição das mulheres. E a Simone, vai, né, ser e a Simone. Como seria essa polarização, né? Se Janja presidente, a coisa que ele podia fazer é reduzir os ingressos pro flamenguista. Porque ele é flamenguista fanática. Descobri isso. Reduzir o ingresso aí pra mais nada. Pelo amor de Deus, Janja.
Mas ela não é flamenguista igual o Bolsonaro, não, que ia com a camisa do Flamengo. Não, lá, o jogo do Flamengo e Brasília, ela vai em todos. Depois do Curitiba. Não, ela é flamenguista mesmo. Então tá bom. Mas fica lá torcendo pro Flamengo igual a mim e acabou. Amanhã eu vou estar nervosaço aqui, maluco. Amanhã o jogo. O Cabral. A semi do Mundial. Amanhã eu vou passar mal. Mas também. pega aqueles time ruim primeiro, né? Primeiro pega os time ruim. Pega o time, qual? Que é da Arábia lá? Que ganhou no finalzinho do segundo tempo, empatou e ganhou nos pênaltis. Mas hoje não tem mais essa, né, de time ruim, né, meu? Você vê Marrocos aí, fez na Copa, né? Tem mais essa. Você vê o Mazembe, que ganhou do Internacional, né, Cabral? Lembra dessa? Lembro. Mazembe. Foi uma coisa mais doida. Eu tava indo dando aula em Porto Alegre. 2006. Quando eu saí de São Paulo, o jogo tava 0-0. Quando eu pousei em Porto Alegre, eu saí do avião, era um foguetório em Porto Alegre, parecia Ano Novo. Qual o problema em um foguetório desse? Como só tem 2 torcidas, você não sabe se é o Inter comemorando ou o Grêmio. O Grêmio. Eu deduzia que era o Inter, né? Quando eu fui ver, não, era o Grêmio. Nossa. Porque aquele maluco que comemorava quicando, lembra? O goleiro? O Mazembe. Ele fez a dancinha. Era um foguetório de gremista em Porto Alegre, porque o Inter tinha sido eliminado, mano. E só para lembrar, caso os nobres telespectadores e os nobres membros da bancada não se lembrem, o último brasileiro a ganhar o Mundial foi o Corinthians. Vamos pro intervalo rapidinho aqui, na volta a gente fala mais da nossa economia, também do cenário, não só doméstico, mas tem o cenário internacional também, que está bastante volátil, mas lá fora não tem tanta ilação não, lá fora o negócio é bruto. Eu volto daqui a pouquinho. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. É isso aí, estamos de volta aqui com o BMC Marketing nessa segunda-feira, comecinho de semana. A semana tá daquele jeito. E quem está aqui com a gente? Rubão Dantas. Rubão, eu já li a sua pergunta para você, pediu a aula do Cabral, do Gani. É que eu tô calculando aqui, eu acho que não vai dar tempo, então eu vou deixar essa pergunta para um próximo programa. O Daniel Bruno Seron tá aqui, o Patrick Assis, o Up Mil, o Fidegiro tá por aqui também, o Thiago Sena... A Lilian, eu só te amo, viu? Obrigado pela lembrança. Valeu, Lilian, obrigado também. O Joker, o François, o Gilson Moraes, olha só, todo mundo. Vai Mengão, o Regis Andrade. O Regis é dos nossos, vai Corinthians. Gustavo Bittencourt, Andréia Souza, até André, hein? Vai Corinthians. Meu Deus do céu, sensacional. Isso aí. Eu, inclusive, ontem postei uma foto da Melicinha assistindo o jogo do Corinthians com o papai e ela é pé quente demais. Corinthians ganhou, hein? Quem mais tá por aqui? Daniel Bruno Seron, ele falou que é Flamengo amanhã. Inclusive, ele tá com a camisa do Flamengo aqui na fotinho. O Eliel Scott, o Pasquale Neto, o Rodrigo M, Patrick Assis, o Renan Comaceto, o Alex, Peter Santana por aqui também. Lu tá por aqui. Não sei se é Lu homem ou Lu mulher, mas diz que o Cabral é top demais. Concordo, Lu. E quem mais? Fábio Campos,
Mudiane Rodrigues falou que nós somos fera, só fala verdade com propriedade de conhecimento. Olha só, hein? Isso é que é comentário. O Marcelo Rodman Runner por aqui, Rubens Gomes e Sandro Paradinski, Liberdade Marcenaria. Olha o Leonardo lá do Uruguai aqui também. O Cássio Henrique falou que vai em Mengão também. Rodrigo Lopes já falei. Enfim, acho que eu já li o nome de todo mundo aqui. Cabral e Gani voltando para minha tela agora, por gentileza, pra gente... O Gani tá concentrado ali. Tá pensativo. Tá pensando... Tô aqui pensativo na ilação ainda. Na ilação. Tô fazendo uma ilação ainda. Tá fazendo umas ilações aí, ô Gani. Eu queria falar um pouquinho lá de fora, para falar a verdade, porque parece que os mercados internacionais também não estão tendo muita folga aí nesse dia pós payroll, né? E a gente trazendo aqui muitas movimentações lá nos Estados Unidos, principalmente, exterior negativo. E o que o pessoal está esperando? A fala do Jerome Powell amanhã. Quer saber? E aí, senhor Powell, o que o Fed está de olho Deu rod? com esse payroll de 500 mil de vagas criadas? O que vai acontecer daqui para frente? O mercado tá um tanto quanto cauteloso, né? Com todas essas movimentações lá fora também, né? Na verdade, para mim, isso é 85% da causa. O primeiro discurso pós-payroll, que ele vai falar, porque se vai pressionar a inflação, se não está pressionando, se tem algum número diferente. Para mim tem algum número errado aí, mano. Algo para mim não bate. A ADP veio diferença de 5 vezes um do outro. 3 vezes, quer dizer, um do outro. É muita coisa. Então algo não bate. E para mim 15% tem o abater lá o satélite espião. Porque se vai não por causa de guerra, ninguém vai dar tiro em ninguém. Mas pode começar a retaliação. Então não sei o que é pro chip. Aí manda a Nancy Pelosi, não é mais Nancy Pelosi, agora é o maluco lá. Manda o maluco pro Taiwan. O Blinken. Aí vai não sei o que pra não sei aonde. Ninguém dá um tiro. Mas começa aquele problema de, vou não sei o que. O teu aço eu vou sobretaxar. Eu vou não sei o que. Então, meu medo, eu acho que tem 15% dessa possibilidade de alguma guerra econômica e 85% o medo do número, que o pessoal acho que só leu no sábado, esqueceram de ler na sexta, apesar que lá na sexta-feira também foi hoje, que caiu 1,47 lá, né? Foi ruim. 1,0 pouco, acho que 1,47, 1,04 caiu lá ontem. Na sexta. E hoje é isso, esperando o discurso, o que o homem vai falar. Aí o homem chega lá e fala em criptomoeda. Aí o pessoal vai ficar com raiva. Nem toca em política monetária, nem fala de inflação, não fala de nada. Eu acho que o Lula poderia criticar, né, o presidente também do Banco Central dos Estados Unidos, porque afinal de contas, né, os juros mais altos nos Estados Unidos acaba prejudicando não só os Estados Unidos, como toda a economia mundial. Então sugiro que o atual presidente também critique o Jerome Powell. Já tem parte da imprensa americana dizendo que se a inflação não cair até o meio do ano, que esse ano é ano de eleição, ano que vem. Ano que vem, né? 2000, o ano que vem. Foi. Ano que vem. Não começar a cair, diz que o cara vira e começa a porrar Serginho Grosman. Diz que Biden vai virar, se não melhorar, ele vira cara. Ele começa a ferrar o cara. Eu não duvido. Agora, eu vou fazer uma ilação aqui, Cabral, de como vai ser o discurso amanhã. Vai ser assim, nós estamos trabalhando para trazer a inflação para os 2%, os índices desaceleraram bastante, mas o último dado confirmou que o mercado de trabalho continua muito aquecido, então temos que ser muito vigilantes em relação à política monetária e não tem ainda um jogo ganho. Vai ser mais ou menos assim. Mas a dúvida, não sei se vai ser aberto para pergunta, né? Porque a pergunta seria legal. 500 mil, maluco. Da onde é isso? 3,4 desde 69. Os caras não tinham desemprego tão baixo. Então, aí a própria Yellen falou assim, não há recessão quando o desemprego é o mais baixo em 53 anos, como o Cabral falou ali, né?
todo esse tempo, que é o mais baixo desemprego. E por enquanto não está tendo recessão mesmo. Não, mas os quando números vem, são não pode ruins. vir de uma vez e bater na cara de todo mundo? Então, Não, ela acho está que falando, hoje não tem, é. né? Mas o que pode acontecer é de esse desemprego começar a aumentar, né? Quando a política monetária começar a fazer efeito. Porque a dúvida do mercado não é se tem recessão hoje ou não, né? É se vai ter recessão lá na frente ou não, né? Porque hoje qualquer PIB que sai ruim tem muito a ver com o comércio exterior ou o governo. A população ainda está consumindo. Sim. Então o primeiro tri foi o comércio exterior, que foi horroroso. Quer dizer, o mundo não comprou dos Estados Unidos devido ao lockdown chinês e medo de guerra na Europa piorar, começou a briga do gás pesado, não sei o quê, foi o primeiro tri. O segundo tri, o governo tirou o pé do acelerador absurdamente. Terceiro e quarto estão vindo positivo. Então, significa que os CPFs estão com a toda. O problema está o mundo que está ferrando o governo. Claro, alguns Estados Unidos, é claro que os CPFs, o objetivo dele é bater nos CPFs. Porque se ele não conseguir controlar CPF, vai ser difícil controlar a inflação. Mas é o que está acontecendo hoje lá. Por enquanto, os CPFs estão de boa total. É isso. Porque ficou os três mudos, deixa eu dar um ponto final. É isso. É isso. Não, mas eu acho que o Powell ele tem que dar uma sinalização, ou pelo menos poderia, né, dar uma sinalização, até porque todo mundo começa a projetar e ver o que vai acontecer, para onde que vai. Já o Fed na semana passada já sinalizou ali mais duas elevações e tudo mais. E hoje mesmo o Morgan Stanley disse que os bancos centrais estão longe de parar o aperto monetário. Só o Banco da Inglaterra sinalizou, né, que pode estar no fim do ciclo, mas que o Fed e o BCE foram na contramão, disseram que não tem causa-ganha. Você acha que precisa ter alguma sinalização? Porque a próxima reunião é só em março, né? Se não tiver nenhuma sinalização até lá, diante de um cenário bastante intenso desses empregos que foram criados aí, deixar o mercado meio sem resposta, sem mas subsídio. vai ter, né? putz, até lá vai ter diretor falando pra caramba, mano. Não, mas diretor que falando... dá um rumo, né? Ô Filipão, você sabe o que eu acho? Que nem ele sabe. Ele também tá perdido. Porque eu acho que ele já estava um pouco perdido, do tipo, bom, a inflação tá desacelerando, e será que eu paro aqui com mais 2 cortes de 0,25, que é o que o mercado pede, ou eu vou além? Aí vem esse dado que, se não tiver errado, né, como o Cabral falou, se não tiver revisão, aí vem esse dado. Aí ele fala, puxa, aquilo que eu estava pensando em manter 2, né, mais 2 aumentos, talvez agora eu faça 3 ou 4. Bom, vou esperar ver como a curva de juros vai reagir, o que o mercado vai pedir. Eu acho que eles estão perdidos também. Essa é a impressão que dá. Então eu brinco que o discurso é sempre morno, né, sempre olhando o copo meio cheio e meio vazio, mas eu acho que não é nem se tem um cálculo nesse discurso. Eu acho que eles realmente não sabem direito o que fazer nessa situação. É por falta até de experiência prática, tudo teoria de livro, né? Exatamente. Nós tivemos economistas hoje vivos que pegaram a hiperinflação dos anos 90. Então eles viram a prática lá e pode ajudar agora aqui. Agora ninguém pegou a hiperinflação nos Estados Unidos, né? Ou inflação alta que acomodasse com pleno emprego. Tenso? Como lidar, né, com isso? Gente, acho que a gente já está na reta final aqui do nosso BMC Com dinheiro Market chegou? hoje. Tá no cheque especial? Cadê com dinheiro? Com dinheiro já chegou. Com dinheiro tá ali. Maluco. O Helder tá no a chat alegria do hoje, Helder. Ele Eu não vi o Helder, faz não. 5 minutos que ele chegou, viu, Gani? Ele meteu uma desculpinha que foi lavar o carro, mas chegou só pro dinheiro. Não é que ele chega atrasado pro nosso, ele chega adiantado pro próximo. Eu já falei que eu só vou perdoar o Helder
se ele falar no Pão Dinheiro que, ó, vocês são muito bons, mas o marketing é melhor. O dia que ele falar isso, eu perdoo ele. Fechou. Ô, Cabral e Gani, até amanhã. Gani, vai, última consideração aí, 30 segundos e vamos embora. Acho que a consideração aí, agora, o BNDES com o mercadante, o Lula também tem feito sinalizações de usar o BNDES para buscar o crescimento econômico, seria muito ruim, porque é mais um fator, né? Se você usar a taxa de juros do BNDES, essa taxa de juros faz com que, para algumas empresas, a Selic lá mais alta não tenha efeito, né? Isso corrobora ainda para manter a taxa de juros ainda mais elevada. A taxa de juros do BNDES baixa corrobora também para uma Selic mais elevada. Boa. Cabral, para finalizar, o pessoal está perguntando de Vietnã. Dá para ser rápido ou precisa... Dava. É um país mega autoritário. São considerados 4 países comunistas do mundo. China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. É mega autoritário, mas é mega capitalista. Minha esposa falou que todas essas marcas que vocês conhecem estão lá. Capitalismo puro, capitalismo bombando na veia. Mas é uma ditadura comunista. Ela falou, algo não encaixa. Ela falou, você vai assim, na rua, você vê símbolo comunista, você vai no museu, você vê símbolo comunista, mas todo mundo pode entrar, sair, fazer o que quiser, entrar, sair, viajar, se deslocado pelo país. Ela falou, ela tá com um grupo que tem chinês. Falou, o chinês tem muito mais restrição do que eles do Vietnã tem. Cada Vietnã, se quiser, pode sair, voltar, fazer o que quiser, igual nós brasileiros. Mas a cúpula é um partido só, ligado ao PCC chinês, que está no poder desde que eles expulsaram os americanos nos anos 60, mas é um comunista mega capitalista. Resumindo, o cara é comunista porra nenhuma, está na mão de 5 ou 6 para ganhar um trocado, dizer que é comunista para receber dinheiro da China, e é capitalista pesado. Ela falou, é pesado. Tudo aqui é particular, compra... Ela falou, deve ter coisa do governo? Deve. Claro que tem, porque ela não está na rotina do país. Mas o dia a dia é capitalismo total. Total. Mas é considerado os 4 países, né? E é considerado o mais democrático dos 4. Porque é o que não tem nenhum problema de circulação nenhum. Você pode andar, fazer o que quiser, sem nenhum problema. Resumindo, é uma ditadura disfarçada, né? Baita história. Não sabia, viu, cara? Eu também não. Muito bacana. Eu não sabia que eles eram comunistas, eu vou dizer a verdade. Ela falou, caramba, eu tô aqui, tá cheio de símbolo... Foice Marcelo, martelo, Marcelo é tenso, bandeira vermelha, não sei o quê. Aí ela mesmo falou, eu tava vendo, eles são comunistas. Aí eu fui fui ler, né? Eles são comunistas desde os anos 60, um partido só, um substitui o outro dentro do próprio partido, mas ao mesmo tempo tem uma lateralização capitalista pesada. Pesada. Pode ser que nem a Rússia, né? Amigos do rei ou não sei. Mas tem um capitalismo normal do outro lado. Show de bola. Valeu então, Cabral. Aí o Rubão falou que só ficou devendo a resposta dele. Mas a gente fala. Fica tranquilo. Força, Marcelo. Marcelo, que você falou da foice, Marcelo. Valeu, Cabral. Valeu, Gani. Abraço, até amanhã. Até amanhã. Melhoras aí. Abraço, obrigado. Obrigado, menos gente. Valeu, tchau. Menos... Valeu. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui e volta amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui no nosso BMC Market. Forte abraço. Vocês ficam agora com dinheiro. O Felipe Ferreira já está por aqui e logo depois fechamento do mercado no Top News. Forte abraço, tchau!